Sim, o caráter de um homem, o propósito de um homem e tudo o que tinha dentro dele. E os irmãos, todos nós sabemos, irmãos, que tudo o que nós fazemos é gerado dentro de nós. Primeiro se forma dentro do homem e depois o projeto se transforma em ato. Então tem atos bons, tem atos ruins, tem atos que Deus desmancha, outros não. E nós somos uma embalagem própria para carregarmos esse tipo de coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo o que a gente é, tudo o que a gente carrega, mais tempo, menos tempo, isso acaba se externando. Não tem jeito da gente controlar isso. O que somos, somos, e não tem como fugir daquilo que nós somos. E Absalão, como todos os irmãos sabem, estão ouvindo esta palavra, na leitura dela e agora a palavra, sabe que ele era um dos filhos de Davi. E lidar como lidou Davi com o próprio filho, com aquilo que estava nele, não foi uma tarefa simples. Não foi. Foi uma tarefa muito difícil para ele como pai, porque entrou no coração do próprio filho Absalão uma ganância, uma certa vaidade, uma ambição por uma condição que Deus não tinha dado para ele. Deus deu para o seu pai, não deu para ele. Uma coisa é Deus pôr na minha mão, e outra coisa é eu correr atrás daquilo que Deus não pôs na minha mão. Bendito seja o nome do Senhor. Então entrou dentro dele algum descontentamento, entrou dentro dele alguma turbação. E toda turbação, irmãos, normalmente ela é como uma fogueira. Ela vai sendo alimentada com lenho de um, lenho daqui, uma opinião daqui, uma opinião de lá. E os irmãos lendo a Escritura, até onde, antes de chegar nisso aqui, os irmãos podem perceber que ele se viu cercado de pessoas que alimentou isso dentro dele. E alimentou, e ele foi induzido, ele teve assim momentos que ele achou que tudo já estava sacramentado. Só que ele esqueceu que Deus estava com seu pai. Deus é que estava mantendo o seu pai no trono. Bendito seja o nome do Senhor. E ele fez de tudo. E Deus deu a Davi um coração prudente, manso, irmão, para lidar com tudo isso. E a palavra a gente não escolhe, graças a Deus que é assim. E nós estamos vivendo alguns momentos que a gente vê o novelo da linha, mas não vê a ponta. Isso em família, isso na vida profissional, na vida empresarial, isso até a gente, até para atender a obra. Há momentos que a gente olha para o grande novelo, mas não acha a ponta. E depende de como mexe, piora mais ainda, que a ponta se esconde, depois tem que fazer um trabalho tão grande para desmanchar aquilo que de uma forma imprudente eu mexi. E hoje Deus manda esta palavra, porque em algum lugar, começando daqui onde nós estamos, tem gente parada olhando para o seu novelo. E olha de um lado e passa de lá, e põe na palma da mão, e não mexe. Quem quer mexer, você fala, espera, senão piora. Mas hoje, Deus manda esta palavra. Deus vai pôr a ponta do novelo na tua mão. Dele é a sabedoria, dele é a inteligência.
Ele sabe lidar com isso. Veja muita gente cobrando de Davi, 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 e Davi falando, não mexe com meu filho, porque sabia que eles queriam era eliminar, era lá matar. O homem é assim, é eliminar. Mas Deus trabalha para desenrolar. Desenrolar. Servo de Deus, serva de Deus, jovem, aonde quer que tu estejas ouvindo a palavra de Deus, escuta bem, olha para o teu novelo, a ponta sumiu, não tem saída, nem de cá, nem de lá. Deus vem vindo aí para puxar a ponta do novelo. Dê glória ao nome do Senhor. Não sei mais o que faço, não sei para onde for, eu não sei o que fazer agora com a minha vida material, com a minha casa, com a minha família, com o meu matrimônio, com os meus filhos, com a obra. Olha, Davi esperando e apaziguando aqui, apaziguando ali, apaziguando lá. E Deus cuidando dele, Deus cuidando, porque se Deus não cuida, ia ser muito trágico. O que Deus fez? Num dado momento que Absalão, montado no seu animal, alimentado pela guerra sangrenta, Deus fez ele passar debaixo de um galho de uma árvore, de um carvalho. E ele tinha cabelo, muito cabelo, e cabelo comprido, bastante cabelo. E naquela passagem, a sua cabeleira, como acabamos de ler, se enrolou naquele galho. Lá ficou o guerreiro pendurado, sem nenhuma mão segurando. Lá não estava a mão de Davi para sujar. Lá não estava a mão de nenhum homem. Deus se serviu da árvore para mostrar para Absalão. E a gente até imagina ele ali pendurado. Até ali o orgulho imperou, o ódio imperou, a inveja imperou, os ciúmes imperou, a ganância imperou. Daqui a pouco está aquele homem pendurado e as pernas balançando. Que vergonha! Sabe lá ele dentro dele, meu Deus, aonde eu fui cair, o que ocorreu comigo? Ninguém precisou me amarrar, Deus me prendeu pelo cabelo, me deixou eu sem força, tirou o chão debaixo dos meus pés. Eu não sei aonde esta palavra está entrando, mas ela vai, aleluia, tirar o chão debaixo de algum pé, para mexer no novelo da tua alegria. Irmão, quanto tempo deve ter ficado este homem para pensar: que me vale agora o cavalo? Que me vale agora a lança? Que me vale? Por isso ninguém deve se sentir sendo que nunca fomos, porque de fato nunca fomos nada. Somos dependentes de Deus. Se Ele abre caminho, a gente passa. Se Ele não abre, não tem como passar. E quando Ele abre, não compromete ninguém. Davi saiu sem se comprometer. Deus mesmo criou o caminho, fazer aquele muro passar por ali, enroscar o cabelo, ficar preso. Irmãos, nós perguntamos como, que jeito, como vai ser. Ele já tem o projeto pronto, para acertar aqui, para acertar ali, para acertar lá, para mexer nesse novelinho da tua casa. Você está com receio disso ficar pior do que está.
Mas te anuncio, Senhor, pior não vai ficar não. Não vai ficar. O Senhor vem vindo aí para mexer nesse novelo. Vocês podem ver que quando enrola alguma coisa longa, alguma corda, alguma coisa, primeiro a gente para ver aonde que está a ponta. Se puxa ou não puxa. E hoje o Senhor te anuncia para mim, para todos nós, esta palavra tão curta, que Ele está passando pela terra. E ainda hoje Ele vai desmanchar algum novelo. Ainda hoje. Dá tempo? Dá. Falta ainda 3h30 para acabar o dia aqui hoje. Dá muito tempo dele desmanchar algum novelo. Mexer na tua vida econômica, na tua conta. Mexer na tua matemática. Mexer para responder os teus porquês. Mexer para dar paz à tua mente, sossegar o teu coração. E já até os teus batimentos cardíacos estão aumentando por falta de paz. Mas o Senhor te anuncia a paz aqui hoje. Fica em paz, que você nem sabe, mas já estou mexendo no novelo. Já estou mexendo no novelo. A glória vai ser grande, a alegria vai ser tua. Bendito seja o nome do Senhor. Mas os irmãos, veja que ponto que o homem chega. A ganância por um status, por uma posição. E tanto Davi que serviu a Deus já não mais existe. Absalão foi muito antes. E tudo aqui é passageiro. Mas sempre está ao nosso lado estas coisas para nos fazer ambicionar e nos fazer querer abrir caminho com a mão, com a força, com o jeito. A gente se arrebenta e o caminho não abre, mas Deus abre caminho. Deus abre caminho. Pode ficar certo e tranquilo, certa e tranquila, que no meio desse temporal todo que o mundo está, e nós fazemos parte de tudo isto, vem vindo Deus aí abrindo caminho. Vai ter caminho aberto. Os irmãos perceberam que tem vezes que a gente deita, como vai ser amanhã? No outro dia, mal começou o dia, tudo já mudou. E sabe amanhã, não é, irmãos? Domingo, primeiro dia da semana, numa casa, num canto, numa nação, na outra, nesse estado, no outro, aqui no Brás, fora daqui, na tua casa, na minha, quantos novelinhos Deus está mexendo. A impressão que se tem é que só velhinha sendo esticada, e Deus trabalhando. Os irmãos acreditam que Deus está desmanchando muitos novelos agora. Que Ele está desatando muitos nós agora. Para a paz da família, para a paz do pai, da mãe, dos filhos, dos jovens que têm pressa para tudo por conta da idade. Senhor, embolou, virou novelo, não tem como sair. Filho de Deus, tu serves o Senhor, ama o Senhor, deixa comigo, te diz o Senhor. Este ano ainda tu glorificarás o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É só Ele que pode fazer isso, irmão. Quem é que haveria de imaginar isso aqui? Quem é? Absalão só via trono. Absalão, e a qualquer custa.
É isso que a gente tem que vigiar, irmãos. Tem coisas que podem nos ocupar e pouco importa as consequências. Ele não viu as consequências. E um pai com receio de pôr a mão. Não posso pôr a mão. Não devo pôr a mão. Não ponham a mão. Aí veio Deus e pôs a mão. Então hoje o Senhor está dizendo para alguém: você tira a tua que eu ponho a minha? Tira a tua, eu vou pôr a minha. Pondo a minha não vai ter problema, não vai ter inimizade, não vai ter vingança. Quem é que se levanta contra ele? Quem é? Quem é que se levanta contra ele? Quem atira a pedra, paga pelas pedras que atiram. Mas quando as pedras vêm lá de cima, quem trata com ele? Quem se levanta contra ele? Quando é ele que cerca o homem. Se fosse alguém humano cercar Balaão, traria problema. Ele mandou o anjo. Cerca ele. Cerca ele. Cercou ele, acabou, tudo certo. Irmãos, esta palavra curtinha que Deus manda para nós aqui hoje. Você trouxe seu novelinho aqui hoje? Trouxe ele? Você veio buscar a palavra? Volta em paz para tua casa, que os dedos de Deus já estão desmanchando este novelo. Glória ao nome do Senhor! E a palavra de Deus, ela alcança o norte, o leste, o sul. Ela alcança lá do outro lado do mundo. Ela cuida de criança, porque tem criança com fome, tem criança comendo a palavra em algum lugar. Ele está olhando para o novelo dos pais que não se entende, que está difícil, não tem pão, dinheiro não dá, trabalha um dia, fica uma semana parado, os dois já não se entendem, o arroz acaba, busca o feijão, acaba o feijão, tem o arroz e acaba uma coisa, vem a outra e está afetando todo mundo. Ô menino, ô menina que está comendo a palavra, aonde quer que tu estejas, Deus te dá esse pedaço de pão, Ele vai mexer nesse novelinho aí da tua casa, aleluia, e vai encher a tua casa de graça. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda-nos o Senhor dos maus propósitos. Os maus propósitos todos tratarão com Deus. E Absalão pagou muito caro pela sua frieza, pela sua ambição desregrada. Custou caro. É melhor pegar o caminho da paz, entender que todos somos humanos, passageiros, e bem-aventurado é aquele que na sua trajetória vai procurando deixar lembranças boas, de paz, de alegria, de amor, de caridade, de amor fraternal, de doçura. Vamos fazer isso, e os novelos que vier, Deus vai cuidando deles, viu, irmão? Ele vai desmanchando. Se até quis mexer e o novelo piorou, não foi? Mas está aqui os dedos de Deus agora, desmanchando tudo. Deus seja louvado.